Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 3 de julho de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. JR, eu acho que agora estamos no Face, estamos, Fabi? É aquilo que eu sempre falo, a gente tá lutando. Tecnologia é uma benção, mas, né? Então, ela cai e fica acompanhando a gente aí, você que tá no Face, não desiste não. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir linkar nessa transmissão aqui inicial do programa de hoje. Mas até lá, você acompanha a gente no rádio, pelo nosso app, pelo nosso site e também no WhatsApp 96803-8319. Você manda a sua opinião no programa de hoje, mas manda o aniversário do pastor e da pastora, o aniversário da igreja e o aniversário da cidade onde você mora, se a cidade que você mora está fazendo aniversário. Muito bem, Marcela Bastos. Vamos então celebrar com alegria a vida dos nossos queridos pastores, pastoras, as esposas, os esposos, as igrejas e a cidade. Esquecemos alguma coisa? Não, que a gente aqui celebra tudo. Todo mundo contemplado. Eu espero que ninguém... Você sabe que tem igreja que tem hino oficial. Tem igreja que tem hino oficial, tem igreja. Eu gosto tanto de ouvir os hinos oficiais cantados pela igreja, porque as pessoas cantam bem animadas. E assim, em geral, são hinos históricos, assim, estão na igreja há muitos anos, e a turma quando canta, então canta a avó, canta a filha, canta a neta, canta a bisneta, canta então você todo reúne mundo todo mundo e manda pelo WhatsApp. Não fica legal? Fica bacana. Se tiver. E a pessoa cantar. Canta um pedacinho. Dá um pedacinho. Tudo, escolhe a parte boa. Tocar, a pessoa. O coro em geral é o coro, né? Por isso que o pessoal quando fala que quando o coro canta é uma doideira na igreja. 11h09, minha gente, aqui essa 93 FM. Toma aqui, ó, transmitindo pelo rádio, pelo nosso aplicativo, pelo nosso site da 93 FM. Você participando com a gente, claro, para nossa alegria. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente. Tema 01 do programa de hoje. Adiantar o casamento para não cair em pecado é errado. Ouvinte contando: amo meu namorado, não vejo minha vida sem ele. E apesar de não termos condições de nos casarmos, vejo que não há outra saída a não ser apressar as coisas. O que seria apressar as coisas, ouvinte? Apressar as coisas. O que é que significa apressar as coisas? Quero saber o que fazer quando já não conseguimos manter a pureza no relacionamento. Ao mudar o curso normal das coisas, corremos algum risco? Existe um tempo padrão de namoro e noivado? Eu vou ouvir o pastor Josias Magalhães, com essa voz bonita, contando pra gente a sua opinião sobre esse assunto. Pastor, bem-vindo. Muito obrigado, JR, obrigado a todos os ouvintes, obrigado a todos os debatedores aqui, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. JR, essa é uma situação que abarca a nossa juventude. Isso não é de hoje, não é? Eu, por exemplo, me casei aos 20 anos, né? 20 anos de idade, minha esposa tinha 19 na época, e eu posso dizer, fiz esse ano 37 anos de casados. Não me arrependo de ter adiantado o processo.
né? Adiantado processo, ou seja, adiantar o casamento, não é? Andar logo com o casamento antes que venham os maus dias e depois a gente O que é os maus dias aí? Os maus dias são os Hoje dias... eu tô curioso. Tá saber aquele negócio de coisa, maus dias. Os maus dias é esse que ele está dizendo aqui, o que fazer quando não conseguir manter a pureza. Enfim, antes de você cair nessa tentação, vai casar. Se é aquilo mesmo que você tem certeza que é aquela companheira, tem certeza que é aquela pessoa que você quer viver o resto da sua vida, então antecipa assim, casa logo, né? Mas eu não tenho dinheiro. Olha, dinheiro vem depois, mas a casa não está pronta, a casa você constrói depois. Pior é a casa espiritual quando cai, não é? Esse é que é o pior. Bom, quero continuar ouvindo os nossos debatedores. Reverendo Vanderlei do Nascimento, o que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia ouvintes, bom dia debatedores, bom dia JR. Eu penso um pouquinho diferente do pastor, que é preciso casar quando houver todo um equilíbrio antes emocional, espiritual e financeiro. Acho que apressar as coisas acaba apressando também o fim do relacionamento em alguns momentos. Isso é o que acontece, em alguns casos é o que acontece. Para não correr risco nenhum, eu acho melhor que haja, sim, uma preparação antes, um controle maior, um domínio próprio para lidar com a situação de pressão. Sei que não é uma situação fácil, principalmente no caso de jovens, mas isso também acontece às vezes, pastor, também com pessoas que estão no segundo casamento, também aquela pressão de casar logo porque acham que vão apressar para poder resolver o problema. E às vezes acaba não resolvendo nada porque não se tem ainda uma maturidade, não se tem ainda uma consciência plena de que é aquela pessoa e aí acaba entrando no relacionamento já de forma atabalhoada, com dívidas, com situações que vão ficar durante anos para serem resolvidas. Então acho que cabe a passagem de Provérbios, de esperar o tempo determinado para cada coisa. A passagem de Eclesiastes que diz isso, que há um tempo para cada coisa e é preciso sensatez para escolher esse momento. Pastor Rogério Alencar, ouvindo os companheiros que antecederam o senhor, pastor Josias, pastor Vanderlei, como trata o senhor esse tema, hein, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, Marcela, todos os ouvintes, também os debatedores. A ouvinte, ela apresenta aqui que adiantar o casamento, ela quer tirar uma dúvida se é pecado, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente deveria deixar bem claro aqui. Tudo que vem contrário à palavra de Deus é pecado, né? Tudo aquilo que vai contrário àquilo que Deus criou. Primeiro, Deus, ele cria o casamento lá em Gênesis, fala que todo homem tem o direito do casamento, ele fala que é bom que o homem não esteja só, farei para ele uma ajudadora, uma auxiliadora e que seja semelhante. O que acontece muitas vezes é que a gente parte para um relacionamento, né, pensando que somos iguais, passamos que somos, né, pessoas que desfrutam das mesmas coisas, mas na verdade somos parecidos, não somos iguais. Mas o reino de Deus, ele nos ensina que somos muito diferentes e nós estamos aqui para poder cumprir a palavra dele e que o pecado nós devemos negar sempre. Vanessa Tanaka, nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem-vinda. Como analisa você, Vanessa, esse tema? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, bom dia, queridos ouvintes, um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Bom, eu trabalho com adolescentes, né? O adolescente, ele quer antecipar tudo, inclusive a idade para namorar. Eles têm namorado cada vez mais cedo. Então, essa antecipação não vem só no casamento, ela vem já no namoro. E aí, o adolescente começa a namorar lá com seus 13, 14, 15 anos, vai casar com que idade? E aí começa toda a situação de muito tempo namorando, muita intimidade. Então, uma vez um casalzinho de adolescentes, 17, 18 anos mais ou menos, chegaram e falaram que queriam casar, mas os pais não deixavam, né? O que eu achava? Falei, eu concordo com seus pais. Mas
eu acredito que quando você fala a palavra casamento, instituição, família, você ouve e vê milagres acontecendo. Vou concordar com os dois pastores que me antecederam. Eu acho que se tiver nessa situação de já não sabe mais como se controlar, case, mas dentro das suas possibilidades. Que você tenha uma condição financeira, um equilíbrio emocional, como o pastor já bem disse aqui, porque depois a gente sabe que os índices de divórcio estão aí para comprovar, principalmente em casamentos entre jovens e adolescentes, é cada vez mais alto, né? Então, eu acredito que se você não tem condições para casar agora, vai lá em Mateus, capítulo 18, versículo 9, e se afasta um pouco. A palavra de Deus diz que se você, se o seu olho te faz pecar, se sua mão te faz pecar, se sua mãozinha te faz pecar, arranca. É melhor você entrar no céu sem o seu olho do que ir para o inferno com todos os teus membros. Mas não é literalmente. Não, em nome de Jesus. Né? Então, se você tá num relacionamento e você tá perdendo a tua pureza, você tá deixando de passar pelo processo de santificação, porque santo você não é, nem eu, nem ninguém, mas a gente tá deixando de passar por esse processo de santificação, eu te aconselho a você se afastar por um período até que você tenha condições de se casar. Porque quanto mais tempo você ficar junto, hoje, o jovem adolescente, ele não quer estar junto. Vamos namorar, vamos ler Bíblia, vamos crescer, vamos tocar um violão aqui. Não, ele quer estar junto pra beijar e abraçar e a intimidade toda. E termina acontecendo isso. Perguntar uma coisa a vocês. Vocês quatro sabem fazer café? Sim. Fora da maquininha lá. Não, no fogo mesmo. Sim. Em Faço geral, excelente café. Fica bom? Maravilha. Eu vou pedir um espaço ali. Mas é o seguinte, o café é a sua especialidade. Ao colocar a água no fogo, o que se espera é que a água esquente. Então, é natural que a água esquente. Você vai achar estranho se você acender ali o fogo, que agora não acende, você liga, né? Antigamente você acendia o fogo, pegava um fósforozinho e tal, agora você liga, plá, ligou. É natural que o fogo esquente, que a água esquente, que o fogo esquente a água. E é natural, isso é um processo natural, então não há nada de estranho quando há quando aquece. A questão é que se está acendendo o fogo. E acender o fogo pode gerar coisas apressadas, decisões equivocadas. E, poxa, ali, os exemplos estão cheios aí para todos os lados. Então, quando uma menina ela engravida adolescente, o pai, que é adolescente, também engravidou. Normalmente ela fica com a criança e em alguns casos o camarada vai embora, mas esse menino nunca mais será o mesmo. Ele será um pai adolescente. Ele pode ter 60 anos e o filho dele vai ter 50, vai ter 45 e sabe, e vai ter aquela distância tão pequena que esse é meu filho. Seu filho eu tive na adolescência. Não tem jeito. Isso é memória para sempre. Então esse é um processo que normalmente numa fase em que a pessoa está, ela não enxerga isso tudo. Alguém tem que enxergar. Eu acho que em alguns casos os pais têm que dizer assim, não vai mesmo. E tem que botar debaixo do braço, você não vai porque não é a hora. E tem que dizer isso pra menina e tem que dizer isso pro menino. Só que agora a gente precisa interagir aqui entre nós para construir a melhor forma para tratar isso, para poder explicar isso para um adolescente que vocês todos já foram, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, mas todos vocês já foram adolescentes e jovens achando que a vida era hoje. Não tem amanhã. Quando se pensa num casamento, precisa se pensar que precisa existir uma maturidade, um equilíbrio de quem casa. Principalmente do rapaz, de que ele será o cabeça daquela família. Como alguém pode ser cabeça de uma família ou pode responder a todas as demandas que vão ser geradas pelo casamento se ele não tiver equilíbrio emocional, se ele não se sentir um homem ainda completamente, porque apenas ter o aspecto da necessidade do sexo, porque ele tem o corpo pronto para isso, aos 13 anos, não significa que isto dê a ele condições de assumir uma família. Ele precisa ter um equilíbrio, sim, financeiro. Ele não pode ser sustentado pelos pais
não tem como ter um casamento que alguém não consegue se manter. Porque depois de 6 meses, e as contas que vão chegar, os boletos, as dificuldades, vão acabar fazendo esse casamento ruir. Então a solução que aparentemente era uma solução viável para resolver o problema do libido desse adolescente, desse jovem, vai ser um problema que vai agarrar no pescoço dele, vai destruir o casamento dele. Ele precisa ter um equilíbrio emocional, financeiro e espiritual. Ele é o líder espiritual de uma casa. Ele vai ser aquele que vai guiar a sua esposa. Ele pode ter filhos dali a 3 meses. Isso pode acontecer. E aí você tem um menino, uma menina que só apressaram, resolveram, entre aspas, o problema, e que daqui a pouco vão ter uma menininha também. Porque quem garante que daqui a 3 meses eles não vão engravidar? Vai arrumar Então, um problema olha, social. É uma avalanche que vai sendo gerada emocional sobre esse casal, e o casamento pode daqui a 2 anos estar desfeito e não ter resolvido nada. Eu gostei muito da abordagem ali da nossa Vanessa, que ela fala sobre o casamento como um processo, né? Eu costumo fazer uma comparação, JR, com a questão de fazer um bolo. Você falou do café aí, né? Fazer o bolo, como é que você faz? Você bota ali a massa, você bota... Aí já a só pediu manteiga, demais de mim. né? O café eu fui. O café sabe fazendo, o bolo não sabe, né? Mas enfim, aí você vai botando a massa, mas tem um tempo certo. Se você for comer o bolo antes de botar no forno, você vai comer mal. Não vai estar cozido, ou até se passar do tempo. Ele vai estar queimado, ou então ele vai estar solado. Mas eu gosto muito dessa comparação de o casamento é um processo, é um preparo, que precisa ver essas questões de filho, de família, de financeiro, né? Preparar toda a condição para que a família ela venha cumprir o propósito de Deus. Porque família, nós não podemos ter dúvida, foi criado por Deus. E cumpre um propósito, não é isso? Essa é Mas nós estamos falando de... Nós vemos aqui 2 situações. Nós temos o jovem crente e o jovem não crente. O jovem crente, ele precisa sim se preservar. E o essencial, e estamos falando também do que deveria ser, né? Mas na nossa realidade não é essa. Os nossos jovens, eles são bombardeados com informações, eles são bombardeados com situações. Nossos jovens, eles vivem mais tempo fora da igreja do que dentro da igreja. Então, dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, nós precisamos sim munir esses jovens de informações, preparação, para que isso não aconteça. Mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele vai aconselhar os jovens que não se casem. Mas se é para viver abrasado, se não está conseguindo, é o que é a pergunta que ela está fazendo. Se eu não consigo, se eu não estou conseguindo, o que fazer? Então casa. O apóstolo Paulo, no verso 9 do capítulo 7 de 1 Coríntios, se é para viver abrasado, então casa, não caia nesse erro, nesse pecado. Aí depois os pais têm que ter maturidade, a família tem que ter maturidade. Eu sou de um tempo, né, e não sou tão velho assim, vou fazer 60 anos ainda, tá novo. Mas está muito novo. Então o que acontece? Eu sou de um tempo que o jovem crente não podia namorar muito tempo. Não é? Começava a namorar há muito tempo, os pais chegavam e assim, olha, já está na hora de casar, já está na hora de pensar em casamento, já está na hora de, porque, ó, filha minha não é para ficar namorando muito tempo, então eu sou desse tempo. Hoje em dia a gente vê jovens namorando 8, 9, 10, 12, 13 anos namorando, que isso, gente? Né? A vida mudou, pastor. A vida mudou, justamente. Mas claro, não vamos exagerar. Mas o que provoca isso? Aí a gente tem jovens dentro das igrejas, né, que vivem, né, na prostituição e estão lá dentro da igreja. Vivem já têm experiências sexuais e vivem na igreja. Né? E a gente precisa tratar essa gente. Então, qual é o conselho? Gente, é isso mesmo? É isso que você quer? Então, casa. E aí você vai ter legalidade para fazer o que você já está fazendo. É nesse ponto que eu estou me referindo. O essencial é que se estruture, é que se tenha maturidade, é que se prepare financeiramente, que se prepare toda a maturidade emocional. Esse é o essencial. Mas no momento da guerra, você tem que lutar com as armas que você tem. E se naquele momento, né, eles não querem se separar, mas também não conseguem viver juntos e se preservar, então casa. Casa, porque vai resolver esse problema. Outros problemas virão. E vem com famílias abastadas, com famílias ricas. Os divórcios, né, que foi falado aqui, acontecem em diversas áreas da sociedade, não apenas por essa questão de quem casa mais jovem.
Eu volto aqui a dizer, eu me casei com 20 anos, estou casado até hoje, 37 anos de casados, com a mesma mulher, tenho 2 filhos, meu filho se casou também cedo, enfim, é a estrutura da família, é isso que vai levar em conta. O que eu penso sobre esse assunto não está numa linha de embate com o que o pastor disse. Mas o que eu quero enfatizar é que existe um terceiro aspecto naquilo que Paulo fala. Ele diz que não se case, ele diz que se for para viver abrasado, é melhor que se casar. E existe a possibilidade de não viver abrasado. Os crentes precisam ter domínio próprio. E nós, pastores, temos que dizer para eles isso. Deixa eu só fazer uma observação no que o senhor está falando. Se a sociedade estiver bombardeando, o nosso papel como pastores é de reverter essa situação, porque não pode haver um casamento por conta disso. Isso não pode ser definitivo. A gente não pode ser engolido pela sociedade nesse sentido de que o definitivo para alguém casar é porque não consegue deixar de fazer sexo. Ele não pode ser... a motivação de um casamento não pode ser essa, porque daqui a 5 anos isso não tem mais sentido nenhum, porque já perdeu a graça. A questão que levou ao casamento não foi uma questão definitiva. E definitivo são todos os aspectos somados. Eu acredito também, dando um norte aqui para o que os dois estão falando, né? Dando um resumo aqui, que não achar o culpado, mas acredito que nós, pastores e líderes, estamos falando muito pouco sobre pecado. E abrindo muito a margem para graça. Tudo, Jesus perdoa. E aí o cara vai lá, vai pro motel, transa com a namorada, volta, vai lá pro culto, tá lá adorando, Jesus perdoa, vai e volta. E você vê nas redes sociais casais de namorados novinhos viajando sozinhos. Como assim, gente? Indo e tá fazendo o quê no mesmo quarto com a namorada? E essa semana mesmo eu recebi uma pergunta no meu direct do Instagram: eu posso viajar sozinho com a minha namorada? Eu falei, meu irmão, você quer que a titia te responda a minha? A titia responde, né? Não sei se é a resposta que você quer ouvir. Então, JR, eu acredito que o discurso, ele também mudou. Não só as pessoas que estão se casando um pouco mais tarde. Eu casei com 22, meu marido com 23. Casamos os 2 virgens, porque a gente acha que só a menina tem que casar virgem, só a menina tem que ter pureza, o menino pode ser o safado, pegar geral e depois vir escolher uma zerada e ir lá e casar, né? Não, acho que a pureza, a santidade, a palavra de Deus não diz que é só pra mulher. É pro homem e pra mulher. Então, é pros dois. Você tem que passar por esse processo junto com a sua namorada e entender que a graça, ela também fala, ela vem acoplada à cruz. E cruz fala de sacrifício. Então, faça um sacrifício, se segura aí, meu irmão. Vai valer Olhando a aqui pena. por esse lado e tentando, assim, entender um pouco os contextos. Não é? Eu conheço Vanessa, o marido dela já veio aqui. Eu sei que ele é um japonês. Mas eu não lembro o nome dele. Qual é o nome dele mesmo? Léo. Não, o resto. Yoshiaki. Yoshiaki. Não, eu queria o Yoshiaki Tanaka. Yoshiaki. É isso que eu ia dizer. Yoshiaki. Eu sei que ela tem 2 filhas. Meninas. 2 moças. 2 meninas. Muito bem. E sei que Vanessa é ao mesmo tempo esposa do Yoshiaki e ao mesmo tempo é mãe das... Débora e Thalita, Débora 15 e 12 anos. E você é a mesma? Sou a mesma. Vanessa. Então você pode ser esposa, você pode ser mãe e naturalmente você é filha. Deus, ele não tem um braço mais forte para a justiça e outro mais forte para a graça. Aliás, essa ideia de braço é só para a gente imaginar Deus como um ser humano. Mas a ação de Deus, ela é completa. O outro aspecto disso é que eu não tenho tanta convicção que as pessoas não pregam sobre pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem prega na minha igreja, eu sei quem prega lá na minha igreja. Então, quem prega na minha igreja prega sobre pecado. Então, pode ser que, às vezes, num contexto onde a gente tá inserido, ou um olhar sobre um determinado outro contexto. O fato é que a Bíblia nunca aliviou a questão do pecado. Ele gera consequências, o salário dele é a morte,
A gente sabe o quanto isso é complicado, o quanto isso é difícil. O pastor Vanderlei disse, numa leitura dos nossos dias, que nós estamos sendo bombardeados. E é verdade. Desde a criancinha até o mais velho. Aquela ideia de que não, vamos falar sobre sexualidade na igreja. Palestra para adolescentes e jovens. Acabou esse negócio para adolescente e jovem. Sexualidade é um assunto para a igreja, para a comunidade toda. Depois que inventaram a balinha azul, tem gente fazendo doideira na vida depois de 75 anos. Ou a gente tem a consciência de que a palavra de Deus, ela está aqui explicitada para todos e para a gente ajudar. Quer dizer, como reagir a esse bombardeio? É diálogo, é discipulado, é pregação, é a igreja como um todo, entendeu? E ao mesmo tempo conseguir manter uma comunicação com as pessoas. As pessoas precisam abrir. Porque você vai num lugar, você diz, olha, eu tô com um problema, tal, você já recebe uma palavra tão dura que você nunca mais se abre e ninguém nunca mais se abre com aquela pessoa com quem aquela primeira pessoa se abriu porque recebeu uma bomba na cabeça. Por um lado, assim, eu entendi que a pastora colocou sobre a questão da graça, mas essa compreensão da graça é uma compreensão equivocada sobre o que é a graça. Porque a graça não libera ninguém para o pecado. A graça constrange as pessoas a não pecarem. Então, quando as pessoas se apropriam da graça para pecarem, elas estão fazendo o que Paulo disse no capítulo 7 de Romanos. Significa dizer que nós podemos pecar para que a graça superabunde. Quanto mais pecar, então a graça vai superabundar, porque Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a lógica dessa comunidade era, então vamos pecar bastante, porque aí vai superabundar ainda mais. Paulo diz, não, é para dizer o contrário. A graça constrange a ser santo, porque como eu que fui salvo da miséria, do pecado, como eu que estava morto, como eu que antes era cego, nu, e agora conhecia Cristo, posso continuar a viver como vivia antes. E os nossos jovens, eles têm que ser ensinados, os nossos anciãos, ou quem quer que seja na igreja, de que a pureza é um princípio inegociável e que nós não vamos abrir mão disso de forma alguma. E nós vamos bater pé e dizer, é pecado, e vamos casar na hora certa, e não vamos casar correndo para evitar o pecado. Evita o pecado tendo domínio próprio, lendo a palavra, tendo a vida de discipulado, saindo da pornografia da internet, abandonando os maus hábitos, tendo vida de oração, tendo vida de jejum, de propósito com Deus. E aí nós vamos, se a gente atacar as causas, atacar as causas que geram o problema, ao invés apenas daquilo que está aparecendo para nós. Porque, por exemplo, por que os jovens estão tendo problema na sexualidade? Porque não tem vida devocional, porque não tem discipulado, porque não tem vida com Deus. Então vamos atacar esse problema. E aí o resultado vai ser que nós vamos ter jovens que vão ter mais controle sobre essa questão. Esse é o evangelho que precisa ser pregado, o evangelho raiz. Tem alguns lugares pregando evangelho Nutella. O evangelho fácil, doce, gostosinho. Eu quero resgatar aqui a nossa ouvinte, uma frase que ela disse que não vejo minha vida sem ele, né? Que vai coadunar muito com o que os debatedores estão abordando aqui. Que é a falta hoje de uma vida de intimidade com Deus, né? Essa falta de direcionamento para que as pessoas tenham uma vida de intimidade com Deus tem causado problemas terríveis. Nós vemos hoje nas nossas redes sociais as pessoas, principalmente jovens e adolescentes, né? Todos os relacionamentos que ele tem lá são amigos, que amam. Acho que há uma deturpação também desse valor do amor, né? O amor hoje virou algo banal. As pessoas amam muito, mas na verdade aquele amor que se diz ali nas suas amizades na rede social não está dizendo um amor verdadeiro. Na verdade são relacionamentos completamente superficiais e que isso reflete também que nossos jovens, nossos adolescentes, né, também na igreja, como o JR acabou de falar aqui, elas não é que não está sendo pregado sobre o pecado. Eu acho que as pessoas também não estão dispostas a serem confrontadas com o pecado. Todos estão querendo se alimentar do pecado. E isso reflete muito a fragilidade que se tem por não ter uma vida de intimidade com Deus. Eu acho que essa palavra que o senhor trouxe, pastor, agora,
e eu fiz aqui uma frase com base quando o senhor trouxe a ideia da intimidade, né? A falta de intimidade com Deus é a principal razão para que haja a prematura intimidade de um casal. E talvez esse afastamento do quarto a sós com Deus tenha levado pessoas a estarem no quarto com outra pessoa. Acho que a gente tem que raciocinar. A vida a pressão de um jovem dos anos 80 é diferente do jovem dos anos 90, dos anos 2000. A pressão é diferente. O pecado é a mesma coisa, consequente do pecado, isso é estável, a palavra de Deus é estável. Mas a pressão que a turma sofre hoje é diferente. A gente não pode dizer que é igual, porque a oferta está muito, muito maior. As coisas estão muito, muito disponíveis. E hoje em dia a questão da sexualidade, bissexualidade, homossexualidade, pessoas que buscam relacionamentos poliafetivos, entendeu? Tá cada vez mais doido o negócio. Entendeu? O pecado tá espalhado, e quando a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, cara, pega esse versículo e aplica muita coisa. As pessoas estão com ódio, as pessoas não amam mais a Deus, as pessoas não amam mais a si mesmas, as pessoas não respeitam o próximo, as pessoas falam do próximo sem que o próximo possa se defender. Isso é falta de amor. O amor está esfriando, gente. É verdade. A Bíblia, ela é uma só, mas as pessoas, elas mudam a cada dia. Já as gerações, né? Elas vão mudando comportamentos e a gente tem que estar sempre voltando para o padrão bíblico. Isso aí é o essencial. Verdade. Não podemos mudar isso. Né? Não tem como mudar o que a Bíblia diz que tem que ser. Mas o que fazer quando isso foge à regra? É isso. Eu acho que a história da nossa ouvinte aqui é justamente isso. O que fazer? Nós estamos aqui discutindo a mesma coisa de formas diferentes. O que fazer para orientar a nossa ouvinte, né? Por exemplo, na minha forma de entender, adiantar o casamento, não adiantar a relação íntima, mas adiantar o casamento para não cair nesse erro, eu não vejo que ela está pecando. Ela está, sim, né, tentando resolver o assunto da maneira em que ela está achando que tem que. O essencial é que não caia. Mas se ela adiantar o casamento, né, se eles adiantarem, para poder, porque não estão conseguindo, o essencial é que se afastem, o essencial é que busquem ao Senhor, busquem a intimidade com Deus, tudo isso é essencial. Mas há momentos em que você tem que agir de forma radical. Então, casa. Eu vou contar só duas histórias. Um chefe de família, isso há 40 anos atrás, né? A filha dele tinha 16 anos, o namorado, o noivo tinha 23 anos. E eles resolveram casar. E aí o pastor da igreja visitou o pai dessa jovem e diz: olha, não permita que a sua filha case. E ele ouviu aquilo tudo, foi feita uma comissão de obreiros, foi até a casa desse irmão e disse: olha, não permita que a sua filha case. E aí ele ouviu todo mundo, depois ele disse assim: tudo bem, eu ouvi todo mundo, agora, se amanhã minha filha sair de casa para ter um relacionamento com esse rapaz, quem é que vai resolver o problema? Se amanhã minha filha aparecer grávida, quem é que vai resolver esse problema? Se amanhã acontecer isso e acontecer aquilo, quem é que vai resolver? São vocês? Não, sou eu. Então quem vai autorizar sou eu, não é vocês. E ele autorizou. E essa menina está quase 40 anos, já casada, não é, mãe de filhos, já com netos, ou seja, resolveu o problema, não é? E eu tenho um outro problema, uma outra história, um casal de jovens que não conseguiam ser completamente fiéis ao Senhor por causa dessa área sexual. Eles já se namoravam há muito tempo, já noivaram, e só que não tinham condições de casar. E sempre caindo nesse, por mais que eles tentassem, eles não conseguiam resistir. E o pastor resolveu, disse para eles: olha, casem. Ah, mas a nossa casa não está pronta. Case. Ah, mas isso, casa. Se o problema é esse, casa. Hoje eles são líderes de jovens, hoje eles têm uma atividade na igreja profícua, já são pais, já são bem estabelecidos, ou seja, resolveram o problema que estava atrapalhando. O que nós queremos orientar essa jovem, né, que se o problema é só esse, agora, se ela já caiu, procura o pastor, né, se aconselha, passa pela disciplina, se arrepende, para com isso e tenta resolver o problema. Tem dois tipos de queda, gente. Tem vários tipos de queda, mas vou dar dois tipos de queda aqui. Aquela queda que você tropeça, cai e rala o joelho.
fica muito ruim aquele negócio, aquilo dói, aquilo arde, aquilo, eu não quero cair assim outra vez. Eu não gosto de cair. Ah, não, caiu, machucou um joelho. Não, agora o outro não, o outro tá limpinho, vou cair outra vez, machucar o outro. Ok? E tem a outra queda na piscina. Tá muito quente, ou na praia, tá muito quente, eu quero cair na piscina. Conforme a queda, a pessoa gosta. E a pessoa gosta. Só que quando você cai na piscina, fica molhado. E aí, se você tiver uma toalha, você se seca, troca de roupa e vida que segue. Então, normalmente, quando a pessoa cai na piscina, entre aspas, 2, 3, 4, 5 vezes, ela acostumou com a toalha, entendeu? Acostumou com o friozinho que dá se der um vento sul ali, pô, levanta a vida que segue e toca a vida como se nada tivesse acontecido. Então, quando a gente rala, machuca, fere, a gente não quer mais. Mas se é uma coisa prazerosa e não tem consequência alguma, ou a consequência mínima, eu já me acostumei com a consequência essa. Só que a consequência é o que você está vendo. A consequência que está sendo dita que ela é espiritual, você não vai ver hoje. Amanhã você vai ver, mas você vai sentir. E o problema não é a gravidez. O assunto da Bíblia não é não engravidez. O assunto da Bíblia não é esse, está falando sobre santidade, é outra história, só que ao longo dos nossos 257 anos nós temos falado que o problema é a gravidez, e se a menina engravidou, acabou o mundo, mas se ela conseguir malandramente e tal, segurar o tchan, a coisa passa, esse é que é o problema. Até porque a minoria engravida. Né? Verdade. A minoria que engravida. A maioria vive uma vida de promiscuidade e você, jovem, adolescente que está vivendo essa vida, você saiba que você está pecando e carregando para dentro de você a história sexual e emocional da outra pessoa. Porque a palavra de Deus diz que o ato sexual, ele é um ato de unidade. E todo ato sexual, se você for pesquisar, ele gera sangramento, por mais que você não enxergue. Então é um pacto de sangue com outra pessoa. Então você precisa entender com quantas pessoas você já fez pacto de sangue. Quantas pessoas você está carregando emocionalmente dentro de você. Você precisa entender isso, né? Vai ficar... a gente enxerga tudo isso muito romantizado, tudo isso muito bonito, porque tem no filme, porque tem na Malhação, porque tem não sei aonde. A gente enxerga tudo muito bonito, tudo muito fácil, mas não é bonito. O pecado é feio, pode parecer bonito no início, mas o ato sexual fora do casamento continua sendo pecado. Paulo vai dizer que nós somos santuário do Espírito Santo. E ele está falando para uma igreja, que é a igreja de Corinto, quando ele fala isso. A igreja de Corinto, apesar de ser carismática, por um lado, era também uma igreja extremamente carnal. Eu não sei como que uma igreja consegue ser carnal e carismática ao mesmo tempo, mas a igreja de Corinto era. Paulo está dizendo o seguinte: aquele que é santuário do Espírito Santo não pode deitar-se com a meretriz. É o que Paulo vai dizer claramente. Não pode esse corpo em que habita o Espírito Santo também servir de instrumento para iniquidade. Não pode. Então, a minha ênfase não é na exceção, é na regra. A exceção é que se faça esses casamentos apressados quando a pressão é muito grande. Isso é exceção. E eu concordo com o pastor que isto pode acontecer, mas concordo que se pensa como exceção e que pense como regra, que a pureza tem que ser mantida a todo custo. Concordo, e que se tenha um equilíbrio emocional e que nós, pastores, tenhamos coragem de enfrentar esse problema na igreja. Verdade. E os pais de também controlarem isso. Porque a pastora falou da jovem que perguntou para ela sobre se pode ou não ir viajar. Os pais é que tinham que dizer isso. O pastor não tem que ficar controlando quem namora, os namoros de ninguém. Verdade. Não é tutela de pastor nenhum com quem você se relaciona. A tutela é dos seus pais. Tem que parar com essa obsessão que alguns líderes religiosos têm de controlar a vida alheia. Essa questão é dos pais. Quem tem que dizer e tratar são os pais. E os pastores têm que ensinar pureza, santidade, a todo custo. Isso é a regra. Isso é o que tem que ser feito. Agora, pode haver exceções, como o caso que o pastor colocou,
que foram bem-sucedidos, mas são exceções. Mas eu acho que também a gente tem que deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes que nós não estamos aqui taxando que o sexo, né? Tá botando com vilão o sexo, né? A gente tem que deixar bem claro que Deus criou o sexo, né? Mas ele é puro somente dentro do matrimônio. E ainda é um tabu discutir isso nas igrejas. Recentemente nós tivemos na nossa igreja lá um jantar de casais e levamos um preletor para falar sobre sexo, né? E nós convidamos, né, casais já maduros, né, só casados, né? E que já não faziam nem muita parte do convívio da igreja. E alguns desses casais maduros, quando chegaram lá para ouvir sobre aquele tema, eles se sentiram constrangidos e foram embora. Eu acho que também há essa questão de que a gente precisa mostrar que o sexo, ele foi criado por Deus, né? Foi criado por Deus. O que a gente tem que abordar aqui é o comportamento, como nós devemos lidar, né? Em cima de tudo que nós já falamos aqui, levando sobre a intimidade, relacionamento com Deus. O que a ouvinte está perguntando não é se pode fazer sexo, é se ela pode casar. É isso que ela está perguntando. Ela fala que é antecipar o casamento. Tenho a impressão que as respostas foram muito boas aqui hoje e nós conseguimos alcançar outros pontos aqui, até que não foram listados aqui nas dúvidas da nossa querida ouvinte, de que o tempo é um tempo que não pode ser definido pelo outro. O tempo é um tempo que é definido por Deus e cada casal tem a sua dinâmica. Aquele lá foi 5 anos de namoro e foi abençoado. Agora o que? Ela é Bíblia? 5 anos? Tá na Bíblia lá de 5 anos? Não tá na Bíblia. Mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E se há tempo para todas as coisas, dá para aguentar. Então, ou você aprende a aguentar e a estruturar a sua vida em todos os aspectos aqui. A exceção é o seguinte, olha, a exceção é um negócio que dá um negócio de maluco, mas aí tem pai e mãe para poder orientar, ajudar e conversar. E uma coisa que se fala muito, que é importante, é a afetividade. Os pais têm que dar afeto para os seus filhos. Quando pais dão afeto para os seus filhos, eles não procuram afeto fora de casa, porque já há afeto. Às vezes a menina ou o menino, com os dois, eles estão procurando só um abraço. Só que de um abraço, rapaz, o negócio depois vai para outro abraço. Eles estão procurando carinho, só estão procurando alguém para dizer que, olha, você é importante para mim. E se o pai e a mãe, não, eu não falo isso porque filho meu não. Olha, não vai com essa história, cara. Diga pro seu filho que você o ama. Não é vergonha nenhuma. Se você tiver sem graça, você abraça, coloca de lado e fala de lado, eu te amo. Depois você vai, eu te amo. Daqui a pouco você vai, eu te amo. Daqui a pouco você vai olhar no olho da criança e vai conversar com ela. Criança, adolescente e jovem, isso não faz diferença quanto à idade. É sempre bom ouvir eu te amo. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Marcela Bastos, nós não conseguimos o Face, né? O Mark Zuckerberg hoje disse no. Com alguns problemas, é a verdade. Debate no today. O Instagram, o Facebook e o WhatsApp estão com instabilidade. O que será que está acontecendo? Não sei, mas daqui a pouco deve ter uma tramóia. Alguém vai aparecer. Toda vez que fica assim, aí o povo daqui a pouco faz matéria, já vai dizer o que está acontecendo. É porque o pessoal surta, não consegue ficar sem. Que coisa, né? Tá. Por que as pessoas estão presas a isso? Tá com estabilidade para quem tá mandando áudio no Instagram, o Facebook tá com estabilidade no Instagram, no WhatsApp e o Instagram também. Não conseguimos hoje transmitir pelo Face. Amanhã, se Deus quiser, a gente faz. A gente espera que o Mark Zuckerberg nos ajude nessa questão. Ok, Mark. Fica o nosso pedido, ok? Mark. Ok. Vamos lá, olha, uma mãe feliz e orgulhosa compartilhou. Não tinha caído ainda, né? É nosso terceiro tema. Ela não tinha caído lá o Facebook dela e ela compartilhou uma imagem do casalzinho de filhos que ela tem e que tem feito sucesso no mundo todo. A foto registra o momento em que Derek, de 8 anos, abraça a irmã Charlie, de 5, no dia em que a pequenininha se formou lá na educação infantil nos Estados Unidos. E os dois aparecem na foto chorando. E a mãe escreveu que nesse momento o filho se virou para a irmã e disse, com lágrimas nos olhos, eu estou muito orgulhoso de você. Em entrevista à CNN, essa mãe contou que não esperava
tamanha a repercussão da foto dela, e falou que os filhos dela são uma bênção. E aí a gente pergunta: como desenvolver uma vida que consegue se alegrar verdadeiramente com as conquistas daqueles que nos cercam? E nos lembramos de Romanos 12:5, na parte A, que diz: alegrai-vos com os que se alegram. E aí, meus queridos debatedores, esse afeto tão importante evidenciado aí nos liga ao assunto anterior. Com certeza. Eu ia falar exatamente isso. Maravilha. E pior de tudo é que a gente vê pouco isso. E aqui são irmãos, né? Deveria haver muito mais disso. E a gente vê também no nosso relacionamento de amizade. Eu tenho que me alegrar quando o meu irmão cresce. Eu tenho que me alegrar quando o meu irmão tem vitórias, porque a vitória do meu irmão é a minha vitória, não é? Então, quando eu me alegro com aquilo que meu irmão recebeu, não é? Eu faço parte. Eu me compartilho com aquela vitória, não é? E isso é muito importante, né? Nota 10, parabéns, né? Para essa criança. Eu não vi esse vídeo, essa foto, nessa matéria, mas que maravilha, precisamos ter mais irmãos assim. Reflete que essa mãe tem conseguido ter sucesso por criar esses irmãos, né? Exato. Sem essa questão de conquista, né? Exato. Todos eles são possíveis de terem as mesmas coisas e celebrar uma vitória do outro. Isso é muito saudável. E retrata o JR falou agora que quando o filho vê o pai, a mãe, né, elogiando, fazendo: olha, eu te amo, eu me alegro com a tua vitória, parabéns, tirou 10, que parabéns, tirou 9, parabéns pra você. Ela vai crescer com esses exemplos e isso vai nortear a vida dela. Que a gente às vezes exalta apenas as grandes conquistas, né? Verdade. Às vezes uma pequena nota no colégio já é digno de ser exaltado, e a gente às vezes só quer exaltar as coisas maiores. E o que a gente muitas vezes percebe dentro da nossa casa com os nossos filhos é muitas vezes os pais promovendo uma competição. Olha o seu irmão, tirou nota melhor. Olha a sua irmã, passou pra não sei o quê. Aí começa aquela discussão, começa aquele ciúmezinho, né? E a cobrança também. E a cobrança, eu tenho um casal de irmãos, JR, que eu não sei como eles conseguiram ficar 3 anos dentro da mesma casa sem se falar. 3 anos sem se falar. Irmãos moravam na mesma casa, dormiam na mesma casa e ficaram 3 anos. Eu acredito que muitas vezes a gente estimula, né, essa competição dentro de casa, e os filhos, eles são fruto, eles são resultado do que a gente demonstra, né? Eu vi outro dia um videozinho na internet que soltaram as crianças imitando o comportamento dos pais. Então, eu acredito fielmente que esse casalzinho de irmãos aqui, eles estavam refletindo o comportamento dos seus pais. Então, isso é pra gente refletir também o nosso comportamento com o nosso marido, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, porque os nossos filhos estão nos olhando, os nossos filhos estão nos tendo como exemplo. A gente precisa fazer com que eles tenham o melhor exemplo possível dentro da nossa casa. Certamente eles serão influenciados, né, por esse comportamento. E aí serão pessoas melhores ou piores, dependendo da influência que recebe de seus pais. E não vão ver mais a vida como uma escada. É verdade. Porque as pessoas têm pintado a imagem de que a vida é uma escada, de que você tem que subir degrau por degrau, degrau por degrau. Não, o relacionamento com os pais, com a família, precisa ser estável. O filho precisa se sentir acolhido pela família, não com um si. Você é amado, se você é querido, se você é acolhido em casa, se. É incondicional. Com várias condicionais, e a maioria das condicionais estão relacionadas com a questão financeira, com a questão de sucesso financeiro. Conquista. É aquele filme Em Busca da Felicidade, a gente chora e acha lindo, mas a tese desse filme é uma tese meramente materialista. É feliz, o ator só é feliz com o filho depois que ele tem um bom emprego, uma boa posição social. Então a ideia que está sendo vendida ali de Hollywood só é feliz quem tem um bom emprego, quem tem financeiramente todas as condições para isso. Quem não tem não é feliz. Então quem está lá vivendo no casebre, ou quem não tem as posses necessárias para isso, não é feliz. Gente, felicidade é uma coisa tão simples. Felicidade não tem essa complexidade que as pessoas estão buscando nos bens materiais. Consegue-se ter um filho bem-sucedido, um engenheiro, um advogado ou qualquer outra profissão,
mas não consegue ter alguém de caráter, porque ele começa a aprender que vale tudo para chegar na posição que é de sucesso, que é o quê? Financeiramente estável, conta bancária poupuda. Então, são os valores do mundo. Os meios justificam os fins, né? Não importa o que eu fiz para chegar aqui. Eu cheguei, eu tô no topo. E aí você transforma a mentalidade do seu filho, da sua família, completamente equivocado, ao inverso do que a Bíblia diz. Valores. Os valores. É importante observar exatamente essa palavra, né? Os valores que estão arraigados dentro de você, o que a gente tem passado para os nossos filhos como valores. Agora, uma palavra importante, eu como trabalho com adolescentes e sou coach vocacional, né? Ajudo na escolha de uma profissão, mas escolher o seu propósito de vida. Né? Quando você acha o seu propósito, independente se você vai ser, porque muitas vezes, como o pastor bem já disse aqui, a gente orienta para que seja uma profissão que você tenha muito dinheiro, para que você tenha muito sucesso, mas e a tua felicidade, o teu propósito? E não que dá satisfação para ela. Exato. E o que Deus te fez para você ser? Deus te criou com um propósito. E esse propósito está queimando, ardendo aí dentro do seu coração. E se você não cumprir esse propósito que está dentro do seu coração, você pode ter a profissão mais maravilhosa, mais bonita, mais relevante do planeta. Você não vai conseguir ser feliz. Porque a gente só encontra a felicidade quando a gente só encontra essa alegria completa quando a gente está no propósito que Deus nos fez para realizar. Olha, essa é uma palavra muito importante, porque a gente vive hoje num tempo em que as pessoas querem que nós sejamos melhores do que os outros. E que a grande alegria é uma realização pessoal e não uma realização espiritual. O que produz realização para o indivíduo que tem o Espírito Santo, a conta é simples, essa é a conta. Tem o Espírito Santo? Tem o Espírito Santo. Só será realizado espiritualmente. Não tem jeito. E aí eu volto à palavra do pastor Lucas, segunda-feira à noite. Ele, entre outras coisas, muito... Conseguiu a mensagem, não? Entre outras coisas, muito, muito oportuna, disse uma coisa que todo mundo já sabe, mas a construção foi muito, muito, muito abençoada. Quem conhece a Deus... Quem experimenta da presença de Deus, qualquer outra coisa fica pior. Fica sem graça. Não tem valor. Então, como essa... a letra, JR, me desculpe claro, interromper, não, mas é como aquela letra daquela canção, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe. Então, não sabe viver. Esse processo espiritual de você conhece a Deus, você está na presença dele, o resto fica menos importante, mas o que acontece, queridos, é que muita gente hoje está falando outra coisa. Que você tem que se realizar, que você vai ser não sei o que de si mesmo, que você não tem não sei o que lá. Então tem tanta coisa centrada no eu, dentro da comunidade, dentro do arraial cristão aqui, e que produz esse arraial, eu falo arraial, o arraial cristão que você acaba criando uma imagem de que a alegria está fora da casinha e a alegria está dentro da casinha. A casinha do Papai do Céu é aqui dentro da casinha do Papai do Céu, que sou eu, você, na casinha do Papai do Céu que vai estar a alegria, porque a alegria vem do Senhor. Então ninguém que conheça a Deus vai se realizar de verdade sem que seja espiritualmente. Pode estar bem empregado financeiramente, um casamento arrumado, bonito, drone, avião, foguete, a pessoa pode estar com dinheiro, morando, conhecer o mundo inteiro, mas vai faltar a casinha. E se a casinha não estiver cheia, nada disso tem graça. JR, em relação a isso que você disse, eu podia dizer rapidamente duas coisas. Primeiro, que essa pregação e essa ideia de que a felicidade está nessas coisas, estão nessa busca, isso não é evangelho. Então eu faço uma advertência clara, isso não é evangelho. O evangelho está centrado em Cristo, é nele que nós encontramos, é nele que nós temos a felicidade. E o resultado disso, que eu também observo, é o seguinte: pais, por favor, não ensine seus filhos apenas a serem pessoas de sucesso, ensine eles a amarem a Deus. Pais, ensine seus filhos a amarem a Deus. Queira mais do que uma boa profissão, que ele seja um homem de Deus, que ele seja santo, que ele viva para Deus, que ele ame a Deus. Deixa ele ver você amar a Deus, porque às vezes, pastora, os filhos não veem nós amando
que nós estamos amando a Deus. Ele vê que aquilo que a gente faz é apenas uma atividade religiosa, de ir e vir à igreja. Então eles não aprendem a amar. Os que eles escutam da gente, às vezes da igreja, são coisas negativas. Eles não escutam a gente vibrar, eles vão ver a gente chorar por causa de Cristo. E aí eles vão aprender a amar a Cristo também. Boas palavras sobre esse assunto. Quero agradecer mais uma vez aqui os nossos queridos e ilustres debatedores que sempre nos trazem fruto do seu conhecimento, da sua experiência pessoal, muita coisa. Pastor Josias Magalhães, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, obrigado a todos os ouvintes por estarem conosco aqui. Mando um abraço aí para nossos irmãos em Cachoeira de Macacu, minha esposa Marta, que certamente está nos ouvindo, né? Um grande carinho. Ney, nosso mecânico Ney Niterói, pediu para mandar um abraço. Ney, um abraço para você, meu querido. Deus te abençoe. Reverendo Vanderlei, obrigado, um abraço, meu irmão. Um abraço, muito bom estar com os irmãos aqui. Um abraço, JR, e um abraço também para minha igreja querida, Presbiteriana de Belfor Roxo. Ficaram aqui no zap mandando que estão me ouvindo, então vai um abraço gostoso para todos vocês. Uma boa, muito obrigado, pastor Rogério Alencar, um abraço, querido. Muito obrigado aqui também, JR, os debatedores. Quero aproveitar também e mandar um abraço para minha esposa, minhas filhas, para minha esposa Patrícia, a Raquel, Maria Isabel, que são minhas filhas, e também não posso esquecer de dar um abraço pro meu sogro, Carlinho Marceneiro, que está lá nos ouvindo. Quero aproveitar, JR, também falar que hoje, né, nós estamos iniciando lá na nossa Associação Batista Iguaçuana a nossa assembleia, né, que vai acontecer ali na primeira igreja batista da Cerâmica, do pastor Luiz Wagner, fica lá na rua Dona Cesária 119, na Cerâmica, em Nova Iguaçu, vai iniciar às 19 horas. Estamos convidando aí todos os batistas iguaçuanos para estar lá, e também, nesse momento, quero mandar um grande abraço lá para a nossa querida e amada primeira igreja batista de Aus, ao qual hoje eu tenho a honra de estar pastoreando. Um grande abraço para as nossas células e para todos os nossos líderes. Amém, meu irmão. Um abraço para todos hoje lá na Assembleia. Vai ser uma bênção com a graça do Senhor. Muito obrigado, Vanessa Tanaka. Amém, obrigada mais uma vez. Que debate top hoje, hein? Muito bacana. Gostei muito de participar, um assunto muito relevante. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Quero mandar um abraço aqui para as minhas amigas que mandaram mensagem aqui para mim, gente. Estão me ouvindo? Rosilene, Marcele e Márcia, lá da Feste Mel. Deus abençoe a vida de vocês. De maneira tremenda, extraordinária, e para todos os meus adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Não esqueço deles de jeito nenhum, gente, não posso. Boa palavra. Marcela Bastos, Marcela, vamos aí. Dá parabéns hoje, aniversário pastor Heraldo Souza, da Assembleia de Deus Sarça Ardente, em Realengo. Pastor Heraldo. Pastor Paulo Emílio, da Igreja Presbiteriana Jardim Ulisses, em Nova Iguaçu. Pastor Jaime Francisco da Silva, da Assembleia de Deus em Parque Suécia, em Belfor Roxo. Pastor Alexandre Graciliano, da Primeira Igreja Batista lá em Santíssimo. Pastora Ada Costa, da Assembleia de Deus Ministério Vida em Auschin. E também do pastor Eduardo Vieira, da Assembleia de Deus Crescer na Graça e no Conhecimento, lá em Jardim Primavera, em Duque de Caxias. E Marcela, quem mais você ia falar? Não aqui no pastor, não sei se você que vai falar. Pode falar. Tem aniversariante aqui do Pedro. Hoje, Pedro hoje completa 28 anos. Tá velho, Pedro. Tá um cadinho já Eu passado. falei pra ele aqui. Então, né? 28 anos? O pessoal acha que ele é mais novo, mas ele Ele engana bem. Ele engana bem as pessoas. Tá com 28 anos. O Pedro, parabéns. Deus, ele trouxe alguma coisa? Ele deveria ter trazido um bolo, né? Só acho. Mas trouxe. Olha que ele trouxe. Não sei por onde ficou, mas ele disse que trouxe. Trouxe, mas eu acho que já não está mais entre nós. Partiu, já foi dessa para outra. Exatamente. Mas muito bem, vamos orar também pelo Pedro, inclua aí na nossa lista, vamos orar pela sua vida, que Deus o abençoe, para que ele permaneça firme nos caminhos de Deus, sendo sempre um homem de Deus, para onde Deus o enviar. Amém. Marcela, hoje a gente segue com a série de reportagem A Operação Bombeiro. É uma série especial produzida pelo nosso time de jornalismo, né? E hoje nós vamos tratar sobre esse assunto que é muito, muito importante para nós que moramos na praia. No litoral fluminense, eles fazem a diferença na vida dos banhistas, sempre atentos ao que acontece no mar. Os guarda-vidas têm histórias de salvamentos bem-sucedidos e outras que, mesmo com treinamento e todo o aparato de apoio, entraram para a triste estatística de afogamentos. A missão desse grupo especializado vai além do que acontece dentro d'água. Esse é o tema da segunda reportagem especial da série Operação Bombeiro, que nós vamos veicular
imediatamente após a bênção apostólica cantada aqui, após a nossa oração. Então, oração, bênção e a série de reportagem, quero convidar os nossos ouvintes a assistirem, hoje na voz de Marcela Bastos, e nós vamos acompanhar aqui atentamente, parabenizando aqui ao nosso time. Mamãe sofreu um afogamento e pela graça de Deus, mamãe está na minha casa hoje. Então, é uma bênção muito grande agradecer por aqueles que se doam, que se entregam, que se e tem gente que já nasce com esse negócio, menino de 12, 16 anos já tem esse tipo de ímpeto. Inclusive, todos eles que foram entrevistados, a maior parte deles me disseram isso, começaram com 9 anos a vontade de serem guarda-vidas. Maravilha, bateu. Muito obrigado a você, ouvinte amado, que nos acompanhou. Desculpa aí, hoje no Face não deu, não estava legal, mas hoje nós vamos orar, amanhã é outro dia, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre todos os nossos amados. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, sempre pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados. Vamos agradecer a Deus por tudo, pelos aniversariantes. Vamos continuar a caminhada e a nossa palavra de oração hoje, especialmente para aqueles que estão vivendo essa luta, que já entenderam, já compreenderam que algumas atitudes têm que mudar. Já perceberam hoje e estão dizendo: olha, eu não consigo, é mais forte do que eu. Nós queremos lembrar que Deus é mais forte do que todos nós, inclusive muito, muito mais forte que a nossa carne. Nós precisamos submeter a nossa vida ao Senhor para que Ele nos dê dias felizes. Vamos orar. Senhor, nós cremos no Teu poder. Cremos que o Senhor pode mudar toda e qualquer circunstância na vida dos nossos ouvintes, nossos irmãos que escutam hoje a rádio. E nós queremos suplicar por esses que tomaram essa decisão de mudarem de vida, de crescerem, de terem vida com Deus e de sacrificarem tudo o mais para que isso seja uma realidade. Pai, abençoe cada um desses irmãos, tome-os pelas mãos e os guie no Teu caminho. Abençoe também, Senhor, aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles que lutam com seu corpo debilitado. Abençoa, Deus, para que eles estejam curados. Seja Deus de igual forma com os enlutados, que perderam no meio do caminho aqueles que amavam e que agora estão sofrendo por conta disso. Senhor, tem misericórdia desses. Assim também nós suplicamos pela nossa cidade, que o Senhor possa fazer cessar a violência, que o Senhor possa intervir de forma poderosa para que as coisas possam mudar a cada dia. Oramos também, Senhor, pela vida do pastor Heraldo de Souza, pela vida do pastor Paulo Emílio, pela vida do pastor Jaime Francisco, pela vida do pastor Alexandre Graciano, pela vida da pastora Ada Costa, pela vida do pastor Eduardo e pela vida do irmão Pedro. Que o Senhor esteja abençoando esses irmãos que completam mais um ano de vida, multiplique os anos e dê graça e misericórdia a cada um deles, em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.